Olá, sejam bem-vindos. Vamos continuar então nossos assuntos por aqui. Na aula de número 1, nós falamos sobre valores pessoais, falamos sobre motivação, gerenciamento do tempo. Começamos o assunto sobre os pensamentos sabotadores, as nossas crenças, né? E agora a gente vai dar sequência aqui ao nosso assunto. Então, primeiro, antes da gente entrar, então, né, nos pensamentos propriamente ditos, quais são os principais e como reagir a eles, eu, eu só gostaria de esclarecer uma coisa. Por que que eu não falo de todas as crenças, né? Porque normalmente elas têm uma dificuldade um pouco maior da gente acessar. Mas eu tô falando das crenças centrais, da terapia cognitiva, né? Talvez a gente encontre com outros nomes, enfim. Mas o que tem que ficar é a mensagem, é você se identificar com esses pensamentos. E aí eu vou deixar também estratégias no livro de atividades de como vocês podem questionar esses pensamentos, além daquelas que a gente vai conversando aqui. E o motivo da gente falar mais sobre os pensamentos é que é mais fácil da gente acessar os pensamentos, né? Como eles estão relacionados às nossas crenças, se a gente conseguir corresponder a eles e confrontá-los da maneira correta, a gente também consegue melhorar as nossas crenças a respeito da gente mesmo, certo? Então vamos lá. Um dos principais pensamentos que mais acontece é o pensamento tudo e nada, 880, né? Quem nunca ouviu alguém dizer assim, comigo é 880, é tudo ou nada? São as pessoas que começam a dieta e pensam assim, totalmente com uma rigidez, né? Não conseguem exercitar muita flexibilidade e começam super rígidas, achando que tem que fazer tudo exatamente conforme prescrito na dieta, tudo assim, né, certinho. E aí não conseguem manter por muito tempo, porque ou elas fazem tudo 100% saudável, ou elas desligam o botãozinho, na verdade, né? Desliga e aí não faz nada saudável. Então é tudo ou nada. O que que acontece? Essa pessoa provavelmente não tem a consciência do que a gente falou na primeira aula, né, sobre os processos de mudança, porque essa pessoa acredita que tudo é assim, é o preto no branco, né? Eu não posso oscilar entre as fases da mudança. Eu tenho que estar sempre lá no resultado máximo perfeito e não posso ter nenhuma recaída às outras fases anteriores. E eu não tô falando recaída como algo ruim, como se você, quando comesse sei lá, um chocolate. Eu, por exemplo, amo chocolate, então eu vou usar esse exemplo. Eu não posso entender isso como uma recaída. Recaída é o comportamento, é quando a gente desliga o botãozinho que nos mantém atrás do nosso objetivo, nos mantém motivado e consciente dos nossos valores, né? Quando a gente desliga isso e simplesmente não faz mais nada. Isso é, isso é um problema, né? Porque isso nos faz abandonar o processo. E aí a recaída ela tá relacionada com isso, né? Quando a gente simplesmente tem um lapso, um momento ali, passei um final de semana, passei um dia que eu comi, não me preocupei muito, mas eu aproveitei aquele momento, eu estava conectada com o que estava acontecendo, eu gostei daquela comida. Tá tudo bem, agora eu vou voltar, né, fazer o que eu estava fazendo antes, e tá tudo certo, a vida é assim mesmo, a gente tem altos e baixos. O problema desse pensamento é que quando isso acontece com essa pessoa simplesmente abandona o processo. São pessoas muito suscetíveis ao efeito sanfona, por exemplo, que conseguem emagrecer a quantidade de quilos e aí do nada se frustram por causa que não conseguem entender esse processo e abandonam os comportamentos de vez, né? E aí acabam recuperando todo o peso perdido. E aí vocês percebem que provavelmente também quem sofre com esse pensamento sabotador e não tiver consciência dos seus valores pessoais também vai encontrar dificuldades aí, né? Porque a gente já viu o problema da gente simplesmente percorrer um caminho em busca de um objetivo e não necessariamente entender qual é a importância emocional e psicológica que aquilo tem na nossa vida. Um outro pensamento sabotador aqui, comum, que eu também coloquei, é a adivinhação negativa do futuro. O que isso quer dizer? É quando a gente já vai começar alguma coisa
pensando que não vai dar certo, pensando que a gente não vai conseguir, não vai ter condições de fazer aquilo e simplesmente não considera outras possibilidades. Então eu posso pensar assim, ai, eu não vou conseguir resistir aos alimentos, eu não vou conseguir aprender as habilidades necessárias que eu preciso, eu não vou conseguir fazer isso porque eu tenho uma dificuldade que a outra pessoa não tem. Então a gente já começa entendendo que vai dar tudo errado, a gente não considera a possibilidade, a possibilidade de dar certo, né? E assim, tem muitas coisas na nossa vida que não dependem da nossa escolha, né? Que a gente acaba ficando suscetível e não tem muito controle. Então, sim, tudo na vida tem o sim ou não, né? Tem 50% de possibilidade para cada um, isso é indiscutível. A questão é que a gente foca muito no não. E na questão do emagrecimento tem um porém, né? Uma coisa muito interessante que a gente não vai conseguir se a gente não aprender as necessidades que a gente precisa. Então, bom, se eu entendo que é o meu psicológico que está me travando, o que eu preciso fazer para aprender essas habilidades? Será que eu consigo entender alguns conceitos e me dá bem? Algumas pessoas precisam de um acompanhamento mais personalizado, algo mais focado, né, algo mais amplo. Então, eu tenho que ir em busca disso, eu tenho que ter um acompanhamento nutricional, eu tenho que ter um acompanhamento de um profissional para poder fazer minha atividade física com segurança, né? Então, essas são habilidades que eu vou desenvolvendo. E se eu tiver comprometida com isso, não tem como dar errado, né? É algo que eu vou fazendo. Então, se eu entender o processo, entender o que eu preciso fazer e colocar em prática, não tem como dar errado, né? E aí, vocês percebem como isso é um baita de um pensamento sabotador, né? Porque a gente acaba acreditando que não vai conseguir. E, na verdade, nesse caso, só não vai conseguir se você não fizer as coisas que precisam ser feitas, né? Ou o outro Um outro pensamento que acaba atrapalhando muito é o raciocínio emocional, né? O que é o raciocínio emocional? É quando a gente se sente de uma maneira ruim, desconfortável, e a gente acredita que aquilo está relacionado com quem a gente é. Então, por exemplo, se eu sentir que eu fracassei em algum momento, por ter feito uma escolha equivocada, que, enfim, não era aquilo que eu queria fazer. Por exemplo, eu exagerei numa refeição sem estar com fome. Eu não estava com fome, eu comi muito mais do que eu precisava naquele momento. E eu estiver me sentindo que eu fracassei no meu objetivo, eu não posso pensar que eu fracassei porque eu sou uma pessoa fracassada. Eu tenho que entender que naquele momento eu fiz uma escolha. Eu tenho que procurar entender quais foram os meus gatilhos, o que que me levou a fazer essa escolha e como é que eu vou consertar na próxima vez, né? Como é que eu vou fazer para não cair nessa armadilha de novo? E às vezes, né, depois a gente vai falar, quando a gente falar de mindfulness, sobre as nossas escolhas mais conscientes, nós vamos falar, né, como identificar essa fome, como saber quando eu tenho que fazer concessões. E para isso é importante que a gente tenha essa mentalidade mais flexível, né, da flexibilidade, que até eu dei um exemplo na, na aula passada. Foi quando eu falei assim, que eu posso ter, né, se eu tiver um número 9, por exemplo, uma pessoa de um lado, outra de outro lado, uma vai estar vendo um número 6 e uma um número 9, as duas estão corretas, né? E eu posso continuar coexistindo com isso. Então, vamos seguir. O próximo que eu anotei aqui é a leitura da mente, né? Esse também é um pensamento sabotador, porque às vezes a gente acaba aceitando uma comida, ou a gente evita fazer atividade física, né? Dar uma caminhada no parque, ou fazer qualquer outra atividade física na rua, por exemplo, porque a gente pensa assim, ai, o que que as pessoas vão pensar? As pessoas vão pensar que eu tô aqui fazendo isso, as pessoas vão pensar que eu tô perdendo meu tempo, porque eu não vou conseguir. Já ouvi coisa do tipo. As pessoas vão rir de mim, as pessoas vão achar engraçado. Se eu negar esse alimento, as pessoas vão ficar chateadas comigo, elas vão ficar profundamente magoadas e elas não vão conseguir lidar com isso.
elas não vão conseguir mais falar comigo, elas não vão mais gostar de mim por causa disso. Tudo isso é leitura da mente. Isso é um erro de pensamento que a gente faz, né? Porque, primeiro, não tem como adivinhar o que as pessoas estão pensando. E se você se identifica com este pensamento, eu sugiro que você anote todos eles quando eles aparecerem. Se for alguns desses exemplos que eu dei, por exemplo, anote e encontre soluções para eles. Então, por exemplo, se você pensar assim, que a pessoa não vai gostar mais de você se você disser que não, tenta encontrar onde é que está a realidade disso. Aí, se você entender que isso não faz sentido, escreva, reescreva a frase, né? Você pode, por exemplo, reescrever dizendo assim: isso não faz sentido eu pensar dessa forma, porque as pessoas gostam de mim por quem eu sou. E não necessariamente eu tenho que satisfazer as necessidades emocionais das pessoas o tempo todo. Eu não tenho que corresponder às expectativas das pessoas o tempo inteiro. E o fato das pessoas entenderem isso é o que torna os relacionamentos saudáveis e não problemáticos, né? Porque se eu tenho que estar sempre disponível para agradar as pessoas, alguma coisa muito errada está acontecendo, né? Talvez eu esteja exigindo que eu tenha uma perfeição que não faz muito sentido, porque ninguém é perfeito. E em algum momento a gente vai desapontar as pessoas, inclusive, né? Então a gente tem que estar, primeiro, tranquilo em fazer as nossas escolhas e tranquilo para se posicionar em relação com o que a gente quer, né? E para fazer esse pensamento também, né? Ter essa flexibilidade. Eu sei que é desafiador no começo, tá? Mas confiem em mim, comecem, vão fazendo o que eu tô sugerindo aqui e vão treinando essa habilidade, que é a partir da vivência e da prática que vocês vão tendo, isso vai se tornando mais tranquilo, assim, tá? Enfim, vamos seguir aqui. Nós temos o próximo, nosso pensamento auto-ilusório. Então, por exemplo, tem um que é clássico, né? Se ninguém me ver comendo, não conta. A pessoa que tem esse eu cognitivo, ela não tá pensando se ela tá com fome ou não, quais são os sinais corporais dela, ela não tá concentrada nos valores dela, ela não tá conhecendo os gatilhos dela, o que que tá levando essa pessoa a comer. Claro que esse é um exemplo, né? Mas esse pensamento ele pode aparecer de outras formas. Mas de qualquer forma, a pessoa minimiza a consequência daquele comportamento que ela está tendo. E é isso que tem que ficar deste pensamento, né? A gente acaba pensando assim, ah, não conta. Tá, mas a métrica, né? Onde é que ela tá? Ela tá lá no externo, ela tá fora, é o outro que tem que decidir, né? Então, a gente vai depois ver, né? Como eu já mencionei para vocês, a gente vai ver com mais calma essa questão. Mas aqui é importante que a gente entenda cada um dos principais pensamentos. Tem o próximo aqui que eu anotei, que eu acredito que seja um dos mais comuns e mais problemáticos também. É a questão das regras disfuncionais, ou seja, quando as pessoas estipulam regras específicas alimentares que elas precisam seguir a todo custo. É bem comum a gente ver, por exemplo, as pessoas separarem os alimentos, né, como certos e errados. Isso se enquadra um pouco também lá quando a gente falou do pensamento 880, né, tudo ou nada, mas também não deixa de ser uma regra. Então, por exemplo, se eu entender que tem os pensamentos, tem os alimentos corretos que eu posso comer, os alimentos errados, eu posso criar regras do tipo: eu nunca posso comer o chocolate que eu gosto, porque senão eu vou estragar tudo, né? Então aqui eu consigo aliar dois pensamentos sabotadores juntos, né? E, e essas regras, normalmente, primeiro que elas são ilusórias, né? Elas não são possíveis de ser cumpridas. E segundo, que elas nos fazem desenvolver uma rigidez muito, muito difícil de ser mantida, né? Que causa sofrimento. Outro exemplo comum aqui é o seguinte: a pessoa achar que ela não consegue desperdiçar alimento, por exemplo. Então, ela imagina que ela sempre tem que comer tudo que tiver, toda a comida, né, até ela acabar, porque ela não consegue
guardar aquele alimento para depois, ou não consegue, né, até descartar esse alimento. É triste isso, eu sei, né? Ninguém quer desperdiçar nada, eu tenho essa consciência. Mas a gente também precisa entender que se a gente comer muito mais do que a gente precisa, o nosso corpo também não vai absorver aquilo, não vai aproveitar de forma nenhuma, né? Na verdade, essa pessoa tem gente, né? Até aqui na minha região, por exemplo, é bem comum as pessoas dizerem isso, eu vou comer porque eu não quero botar fora essa comida. E elas não sabem que elas vão estar botando fora se elas comerem mais do que elas precisam. Porque o corpo também não vai aproveitar, né? Então, esse também é um exemplo de uma regra disfuncional, né? A justificação também é bem comum. O que é a justificação? É quando a gente encontra meios de justificar aquilo que racionalmente, né, aquilo que a gente talvez não deveria fazer, não deveria tomar como escolha, né? Eu não gosto muito de utilizar essa palavra deveria, né? Porque não deixa de ser uma regra também. Mas só para tornar bem didático isso. Deixa eu explicar melhor então. Justificação é quando a gente encontra uma maneira de justificar o nosso comportamento que não é necessariamente aquele que está alinhado com os nossos valores. Então, por exemplo, se você pensar assim, eu vou comer porque é de graça. Você não está honrando a sua fome, você não está honrando as suas necessidades, você não está honrando os seus valores, você não está honrando nada nesse momento, né? Você está usando de uma justificativa externa para poder ceder, né? Ceder e às vezes voltar àquele padrão de funcionamento anterior. E aí, acho bom fazer um parêntese em relação a isso para a gente falar que quando a gente está fazendo alguma mudança e a gente precisa mudar as nossas crenças, a gente pode ter um pouquinho de resistência, né? Eu falei sobre a economia de energia psíquica. A nossa tendência sempre vai ser voltar a pensar em como a gente pensava antes. Então, a gente pode utilizar muito da justificação para voltar ao antigo padrão, né? Se você é uma pessoa que está tentando pensar de uma maneira mais adequada, mais adequada, o que eu quero dizer, à realidade, mais funcional, né? Ter pensamentos mais funcionais para sua vida, talvez você tenha esse desconforto inicial nessa mudança e a justificação ela acontece bastante nesse momento, né? Quando a gente acaba sem querer justificando esse pensamento para voltar aos comportamentos anteriores. Agora eu lembrei aqui de um exemplo, né, de uma pessoa que eu atendi que o que aconteceu? Era uma questão de autoestima, né? Então a pessoa tinha dificuldades em colocar limites. Então a gente acaba, é comum, né, quando a gente tem essa dificuldade, acabar pensando assim: mas é só dessa vez que eu não vou falar, eu já sei que eu consigo, eu já sei que eu sou capaz de fazer isso quando eu quiser, mas só por hoje eu não vou falar, né? Isso também é uma forma de se sabotar para voltar ao antigo padrão. Então fiquem atentos a isso também. Nós temos um outro pensamento, é o último, tá? Que é a maximização. É quando a gente entende que as coisas são muito piores do que elas realmente são. Lembra que eu falei no começo, né, quando eu tava falando sobre gerenciamento de tempo? Às vezes a gente pensa que precisa de um super desempenho, de uma super energia, de um super tempo, né, horas a fio, fazendo alguma atividade física ou preparando alimentação saudável, e na verdade não é bem assim, não é tão difícil assim. Isso é resultado desse pensamento aqui. A gente maximiza as dificuldades, principalmente, né? A gente acredita que as coisas são muito piores do que elas realmente são. Então, eu sugiro, se você se identifica com isso, que você anote as coisas que realmente que você precisa fazer e quanto tempo você vai levar. Aqui eu nem preciso dizer que é fundamental aquela organização de tempo, né, de agenda, ela tem que existir para que a gente não caia nessa armadilha. E aí, vamos falar um pouquinho sobre ansiedade também. E depois a gente vai falar sobre o mindfulness, então, certo? A ansiedade, ela ainda pode te fazer pensar algumas coisas
tá? Eu vou falar rapidamente sobre isso. Eu acho importante porque muitas pessoas hoje sentem ansiedade, né? Como eu falei antes, o próprio processo de emagrecimento já acaba sendo um gatilho dessa ansiedade e a gente vai somando algumas coisas e acaba resultando em resultados ruins, né? Então vamos lá. Essa questão, até dessa maximização que a gente estava falando antes, também pode ser um pensamento mais ansioso. E outro pensamento mais ansioso é pensar que nunca é o momento certo, né? A gente pensar que sempre precisa fazer, acontecer mais alguma outra coisa, precisa fazer alguma outra coisa para poder ir em busca dessa mudança. Então, a gente acaba achando que nunca é o momento certo, que tem, o momento certo tá sempre lá no futuro. Gente, o momento certo é o momento que de agora, que as coisas têm que ser feitas, né? No futuro as coisas não ficam mais fáceis, elas ficam mais difíceis. Então, se você já começou esse processo, que bom, né? Você fez a escolha certa e tá começando já a modificar isso, buscar as coisas de uma forma diferente. Então é importante, né, que vocês não parem em algum momento desse processo e entendam que vocês devem continuar no futuro. Para a gente manter uma constância, a gente também tem que saber lidar com esse pensamento, porque se você é uma pessoa ansiosa, você vai ter que lidar com esse pensamento. Pessoas ansiosas normalmente são muito autoexigentes, então a gente sempre vai querer fazer. Eu digo a gente porque eu me identifico, né? A gente sempre quer fazer tudo da melhor forma, tudo tem que estar sempre perfeito para que a gente possa agir. E na verdade, a gente consegue bons resultados a partir da prática, de desempenhar as coisas que precisam ser feitas e melhorar dentro desse processo. Então, não caiam nessa armadilha, tá? Outra questão que também é comum é sobre os resultados muito rápidos, né? E esses vocês já imaginam que uma pessoa ansiosa tenha. Querer atropelar o processo. Não tente atropelar o processo. Tem uma reflexão que eu costumo fazer que eu acho bem importante sobre a perfeição, né? A gente tem pressa para chegar num status de perfeição, não só da gente, né? Da gente mesmo, de ser perfeito, mas de fazer as coisas muito bem, muito perfeitas. Que é diferente de fazer bem feito, né? Que é o seguinte, tudo aquilo que é perfeito é acabado. Aquilo que já tá perfeito não tem como mexer, porque já tá bom, já tá perfeito. E a vida, a nossa vida é um processo. Então, se a gente disser que a nossa vida é perfeita, que a gente é perfeito, é o mesmo que dizer que a gente não vive, né? A nossa alegria, a nossa satisfação, ela tá no desenvolvimento, ela tá realmente no processo. Então, se você se identifica com querer resultados rápidos, você também está querendo ser perfeito de certa forma, né? E está querendo atropelar a parte fundamental e mais gratificante que é o processo. Certo? Bom, pessoal, acho que era isso que eu tinha pensado sobre os pensamentos sabotadores. Espero que até aqui tenha feito algum sentido para vocês. E agora a gente vai aprender um outro conceito sobre mindfulness relacionado à alimentação. Não sei se vocês já ouviram falar desse termo, mas eu trouxe aqui uma frase do John Kabat-Zinn, que é a pessoa que transformou o mindfulness em ciência. O mindfulness ele é baseado, né, nas crenças orientais, então hoje é uma ciência, né? E a pessoa que foi responsável por esse processo disse o seguinte: Mindfulness é a simplicidade em si mesmo. Trata-se de parar e estar presente. Isso é tudo, né? Ele ainda diz assim que aqueles momentos simples da nossa vida, na verdade, eles não são simples. Eles são grandiosos. Eles são muito importantes. Só que a gente passa batido pela nossa vida, pela grandeza da simplicidade. Então, é esse conceito que a gente tem que entender nesse momento. E o mindfulness, ele tem alguns princípios, tá? Que a gente vai entender por aqui nesta aula. O princípio número 1 é o não julgamento. O que isso quer dizer?
aqui eu vou falar de uma maneira mais ampla, tá? Aí depois a gente vai focando mais na alimentação, mas é importante a gente entender esses princípios aqui. Princípio do não julgamento. O que isso significa? Eu não tenho que julgar se algo é bom ou ruim, se uma emoção é boa ou ruim. Eu tenho que entender que ela existe. Então, quando a gente falou lá das emoções antes, né? Eu tenho que entender que a minha emoção existe e ela está me pedindo para que eu faça algo. Não cabe a mim ficar focando e entendendo que aquilo é desconfortável, que aquilo é horrível, que eu não aguento passar por aquilo e não honrar aquela emoção, porque é isso que vai acontecer, né? Se eu focar em julgar, em dizer que aquilo é ruim ou bom, eu simplesmente não vou conseguir dar a atenção que essa emoção merece. E, na verdade, não é só para a emoção que isso acontece, né? É em todas as coisas que nós vamos fazer, em todos os eventos. Então, se você entende que você tem alguns daqueles pensamentos sabotadores que eu falei antes, né? Principalmente de achar que tudo é difícil, tudo é muito exaustivo, não julgue esse momento, não julgue esse processo. Entenda que cada momento tem a sua importância, cada desafio tem o seu aprendizado. É isso que a gente tem que ter consciência e abrir mão de tentar enquadrar as coisas em boas ou ruins, nem tudo é assim. E vocês percebem que aqui nesse princípio, ele também está um pouco relacionado com aquele pensamento do tudo e nada, né? Não existem apenas coisas boas ou ruins. Entre 8 e 80, eu tenho 72 possibilidades, certo? O próximo princípio é o da paciência. Permitir entender que as coisas têm o próprio tempo, as coisas têm o seu processo. E não adianta eu me debater naquilo. Então eu devo intencionalmente me lembrar disso várias e várias vezes. Eu preciso me lembrar, porque a gente tem a tendência, lembram, a tentar economizar energia para não fazer essa mudança, para não ter paciência de esperar esse processo. Mas é no processo que tá a beleza. Inclusive, aqui também eu me lembrei de uma coisa que eu falei antes, sobre pensar que depois que a gente emagrece, a gente vai conquistar coisas, a gente vai se sentir melhor, a gente vai visitar lugares que não visitava, vai se dedicar mais a alguma coisa específica. Não espere isso acontecer, né? Claro que sim, você vai ter inúmeros, me fugiu a palavra de novo, você vai ter vários benefícios em emagrecer, com certeza, senão você não estaria querendo fazer isso. Mas a gente também tem que ter paciência, entender que isso é um processo, que isso vai acontecer porque a gente está comprometido. E enquanto isso, cuidar da nossa vida, cuidar das outras coisas que fazem parte da nossa vida, dos nossos outros valores. Então, inclusive, né, quando eu falei sobre valores, eu falei assim que o autocuidado da vida pessoal também é um valor. E se eu só cuidar do meu autocuidado, porque eu tô no processo de emagrecimento e não der a devida atenção aos meus outros valores, eu também corro o risco de adoecer. Eu tenho que entender que é um processo, que as coisas têm o seu tempo, né? E um outro princípio é a mente de principiante. O que é isso? Mente de principiante, você tem que imaginar como se você fosse uma pessoa que está aprendendo as coisas. Observem as crianças, como elas fazem, né? Elas observam e elas espelham muito, né? Até tem uma fase das crianças que a gente tem que cuidar muito o que a gente fala, porque elas repetem tudo, né? Sem muita crítica. Então, a gente tem que ter cuidado com isso, né? Porque uma criança, ela tá sempre ali, ela tá sempre observando, ela tá sempre atenta, porque ela quer aprender. Então, estar com a mente aberta e com a mente curiosa é fundamental. Curiosidade, lembrem dessa palavra. Essa palavra vai ser essencial. E também essa curiosidade, ela nos permite estarmos abertos à flexibilidade. Lembra que eu falei, né, sobre os princípios que a gente tem
que são nossos, né? Que as pessoas têm outras percepções e tá tudo bem, né? Eu consegui exercer essa flexibilidade e essa curiosidade me permite também ter uma vida mais leve, muito mais leve. E lembrem, né, que a leveza, ela tem que vir antes de dentro, pra gente também expressar isso no nosso corpo e no nosso comportamento, né? Então, vamos lá. O próximo princípio que a gente vai ver é o da confiança. A gente precisa confiar e acreditar no que a gente está fazendo, porque nós somos os principais atores e incentivadores da gente mesmo. Nós somos autoridades em nós mesmos. Então, a gente precisa ter essa responsabilidade, essa consciência de que nós somos capazes, mesmo que a gente cometa erros. Isso é parte do processo. Erros é parte do processo. Eu preciso confiar em mim, que eu vou dar conta de resolver isso, que eu vou aprender alguma coisa com isso e vou encontrar uma saída, uma solução adequada, né, para aquilo que eu me proponho fazer. Eu preciso também não resistir. O que é isso? Eu não forçar a alcançar uma determinada coisa ou objetivo. Ou seja, aquilo que eu estava falando antes, né? Sobre a pressa, sobre querer fazer as coisas do dia para noite, sobre querer atropelar as etapas, né? Por exemplo, se eu sei que eu preciso aprender determinada habilidade, eu não simplesmente respeitar isso e querer atropelar as coisas para alcançar determinada coisa. Eu estou me forçando a fazer uma coisa que eu sei que eu não vou conseguir. E isso é um baita de um sabotador, né? Um grande sabotador. Então, o próximo princípio é a aceitação. O que significa aceitação? Então eu tenho que aceitar que as coisas são difíceis e que é assim mesmo, eu tenho que deixar assim? Não, você precisa aceitar que a vida é como ela é, não como você gostaria que fosse. A vida, ela tem as características. E às vezes a gente acaba em situações por próprias escolhas, né? Por escolhas que a gente tomou até aqui. E se você não tá satisfeito com alguma coisa que tá acontecendo, ou enfim, com qualquer situação da vida, ou até em ter que entrar num processo de emagrecimento, ter que enfrentar determinados desafios, isso pode te desmotivar muito se você não praticar essa aceitação e essa consciência de que a vida é como ela é, né? E cabe a nós aceitar isso para poder modificar isso, para poder ter mais controle, para poder agir em função disso. É só assim que a gente consegue modificar a partir do momento que a gente aceita. Então não tem nada a ver com passividade, não tem nada a ver com ficar observando os meus problemas, as coisas ruins do mundo e me conformar com as dificuldades, com a tristeza, com as tragédias. Não, eu preciso aceitar para poder agir. E o último princípio é o desapego. Esse é bem interessante, né? O que é? Bom, desapego já fala por si só, né? Eu não posso me agarrar ou resistir a determinado pensamento ou sentimento. Então, por exemplo, os pensamentos sabotadores que a gente falou antes, né? Vamos supor assim que eu pense que eu realmente não vou conseguir fazer determinada coisa, não vou conseguir chegar no meu objetivo. Então eu fico fixada naquele pensamento e esse pensamento vai me gerar um sentimento ruim e muito desconfortável. E aí eu vou me fixar nesse sentimento, eu vou ficar pensando, eu vou ficar obcecada naquilo, sabe? Então, por exemplo, assim, realmente eu não vou conseguir fazer isso porque eu faço tudo errado na minha vida. Aí você começa a lembrar de tudo de ruim que você fez, né? Porque, sim, a gente faz coisas ruins, né? Não ruins no sentido de ser mal para alguém, mas ruins no sentido de erros, né? No sentido de ninguém ser perfeito. A gente acaba fazendo isso. E ao invés da gente entender que tá tudo bem, que eu posso seguir a minha vida, eu me apego àquilo e faço esse sentimento, esse pensamento
se tornar realidade, né? Porque a gente acaba buscando isso, porque é assim que a gente tá entendendo o mundo, que a gente tá vibrando aquilo, né? E a gente acaba caindo nessa armadilha também. Então, desapeguem. Estejam abertos a desapegar dos pensamentos de vocês, dos sentimentos de vocês. Inclusive, agora eu me lembrei de uma outra coisa aqui que é bem comum acontecer nos processos de mudança e até pessoas que iniciam seus processos de psicoterapia. A gente é muito apegado a quem a gente é, aos nossos pensamentos, porque a gente acredita muito que os nossos pensamentos e a nossa forma de ver o mundo são as únicas existentes e que se a gente não tiver isso, é como se a gente se perdesse, é como se as coisas perdessem o sentido. Mas não é assim, porque a gente vai substituir por coisas muito melhores. Então a gente precisa desapegar disso, desapegar dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos. Esses são os princípios, certo? Agora nós vamos entender os principais tipos de fome e, e como é que a gente faz para identificar. Eu vou falar das fomes mais comuns e mais fáceis de identificar. Existem vários tipos de fome. Não sei se você já sabia que existem vários tipos de fome. Inclusive, existe a vontade de comer, que a gente acha que é fome e não é. E aí, significa que a gente tem que resistir todas as nossas vontades de comer? Não, você vai honrar a sua vontade genuína de comer um alimento. Como assim, Priscila? Bom, se eu não tiver fome e eu tiver com muito desejo de comer um alimento, eu vou poder comê-lo em algum momento. Eu falei do chocolate, né? Eu amo chocolate. Então, se eu tiver de dieta, eu nunca mais vou comer. Não, eu vou comer com consciência de entender se eu tô comendo porque eu tô com fome, aquele alimento, se eu escolhi ele porque eu tô com fome, se eu escolhi só porque eu tô com desejo e não tô com fome. Então, qual é que é a quantidade que eu preciso comer desse alimento? Sendo que eu não tô com fome, será que eu comeria a mesma coisa que eu comeria com fome? E eu consigo ter essa consciência quando eu consigo identificar o que é que exatamente eu estou sentindo. Então, nós temos alguns tipos de fome mais comuns, né? Fáceis de serem identificadas, que é a fome visual. Essa é clássica. E com certeza vocês já devem ter parado para pensar nisso, mas é bem importante que a gente inclua isso aqui nessa nossa forma de compreender, né? A nossa fome. Então, visual, quando você vê um doce, né? Uma torta maravilhosa, deliciosa torta, linda, muito linda. Eu imagino que ela é boa, vocês viram? Eu imaginei o exemplo da torta e eu já deduzi que ela era muito boa. Então, eu possivelmente, se eu tivesse visto essa torta e ela é muito bonita e eu deduzo que ela é muito saborosa, eu vou querer experimentá-la. Isso é bem comum. E aí, o que que eu vou ter que decidir para essa? O que que eu vou ter que saber para tomar essa decisão de comer ou não? Depois a gente vai falar mais sobre isso, mas aqui a gente já pode falar também sobre os nossos valores, né? Que valor meu eu estou honrando quando eu como uma torta que eu gosto? Pode ser o lazer, pode ser a convivência com amigos e família. É o meu bolo de aniversário, então é algo importante para mim, né? Então, o que que eu vou estar honrando se eu comer essa torta? Que valor eu vou estar honrando? E aí, eu tenho que entender assim que um valor não pode atropelar o outro, né? Então vamos pensar assim: se eu comer a torta, eu vou estar desconsiderando algum valor? E como é que eu tenho essa consciência? Se eu tiver a listinha dos meus valores e saber qual deles é mais importante, e eu tiver tudo planejado, as minhas tarefas e os meus valores, né, baseados nos meus valores, eu vou conseguir perceber que talvez naquela semana eu já tenha honrado o meu valor de comer a torta, né? Seja socializando, seja de qualquer forma, seja meu momento de lazer, né? Às vezes a gente, vou ver um filme e vou comer um chocolate, por exemplo. Eu já honrei esse meu valor 2 vezes na semana. Então, eu não preciso fazer isso agora.
Eu posso entender que nesse momento, para minha escolha, talvez o meu valor mais importante seja o meu autocuidado. Seja eu me lembrar que eu quero emagrecer, que eu quero cuidar de mim, que eu quero, inclusive, exercitar o meu autocuidado fazendo escolhas conscientes. Entende? Então, não tá errado eu achar que aquela torta é saborosa. Errado tá em pensar que eu preciso comer a torta, né? Porque é como se eu tivesse me colocando uma regra, inclusive, dizendo assim: ah, eu não vou resistir de jeito nenhum, então eu preciso comer uma torta sempre que eu vê-la. E isso não faz sentido se a gente for buscar evidências concretas, né? Bom, e um outro tipo de fome que a gente tem é a fome olfativa. Comum também, né? Cheirinho do café, por exemplo, é clássico. Eu adoro o cheiro de café. O que nos lembra o café? Nos lembra, pode nos lembrar várias coisas. Pode lembrar o bolinho que a avó fazia quando a gente era criança. Pode lembrar muitas memórias boas ou ruins, né? Dependendo do alimento. Mas é inevitável que quando a gente sente o cheiro de um alimento, a gente talvez queira comê-lo. Tem a fome do ouvido, que quando a gente ouve alguém comendo pipoca, por exemplo, no cinema, é muito comum, né? A gente ouve aquele barulhinho da pipoca e aí a gente logo, algumas pessoas talvez até sintam a textura, mesmo sem estar comendo, né? Porque dá muita vontade de comer. Aí começa a salivar, inclusive, porque ouve alguém comendo. Pode acontecer. Nós temos a fome do estômago, que é a mais eficiente em nos dizer quando a gente realmente está com fome. E aí a fome do estômago, ela vai causar várias reações físicas no nosso corpo quando está na hora de comer. Então, eu vou sentir um vazio, não é o vazio emocional, mas é o vazio físico mesmo. Eu vou sentir talvez o meu estômago roncando, eu vou ouvir talvez o meu estômago roncando, eu vou sentir a minha boca talvez um pouco mais seca. E aí é importante, né, a gente se manter sempre hidratado, porque a gente às vezes confunde a fome com a sede. Então, evite isso mantendo-se hidratado. E a fome do estômago, ela é mais importante também, ela é a mais importante também para nos dizer até quanto a gente tem que comer. Então, lembra que eu falei antes, né? Vamos supor, na ocasião da torta ali, né? Eu vi a torta e, ao contrário do exemplo que eu dei antes, eu acho que agora é um momento legal de eu parar na padaria, né? Tô passando pela padaria e vi a torta, achei bonita, pensei assim, ah, não, essa semana, né? No caso, pro caso, deu estipular que uma vez na semana eu vou honrar esse meu valor. O que pode variar para cada um, né? Você veja como é melhor para você. Mas se eu decidir que uma vez na semana eu vou fazer isso e eu resolvo que é naquele dia, então eu vou parar e vou pensar: eu tô com fome? Ah, tô com fome. Então, o quanto de torta eu preciso comer para saciar minha fome? Será que eu preciso comer meia torta sozinha? Ou será que se eu comer uma fatia, eu consigo saciar? Ou se eu tiver com mais fome, será que eu consigo comer uma fruta e comer a torta? Então eu consigo honrar o meu autocuidado, de certa forma, e também o meu lazer, né? Eu tenho que parar e fazer essa reflexão para poder comer com mais consciência. Se eu perceber que eu estou comendo mais de uma fatia dessa torta, eu posso parar e pensar o seguinte: será que isso ainda tá saboroso? Será que esse alimento ainda tá me trazendo essa satisfação emocional e física que eu estava buscando quando eu comecei a comer esse alimento? Ou será que agora eu já não estou mais sentindo o sabor desse alimento e eu estou ficando frustrada? Por que eu estou comendo ainda, né? A gente tem que se fazer essa pergunta. E a fome do estômago, ela é fundamental para que a gente sinta. E muitas pessoas que vivem por muitos e muitos anos utilizando métricas externas, por exemplo,
através de dietas muito malucas, né? Dietas restritas, por exemplo, acabam entendendo que a métrica tá sempre no externo, né? Então, que tem que comer muito pouco, aí acaba sentindo fome, fica com medo da fome, né? Depois de fazer a dieta, fica com medo de sentir fome e aí acaba comendo sempre o tempo todo para evitar sentir fome. Claro, é uma estratégia a gente não deixar a fome ficar muito grande, né? A ponto que nos deixe sem possibilidade de fazer essa parada e ter uma escolha mais consciente. Isso pode acontecer, mas a gente tem que entender que a fome não vai nos matar se a gente souber o que fazer com ela, né? A gente tem que sentir os nossos parâmetros, entender qual é o teu limiar de fome. E muitas pessoas às vezes não acabam não conseguindo identificar isso por consequência de não se conhecerem, né? De, enfim, tá sempre comendo para evitar sentir a fome e nem conhecem como é que é realmente a fome genuína, né? E deixa eu ver aqui, nós temos mais dois tipos de fome. A fome da mente, né? Que então é ligada às nossas crenças, às nossas regras disfuncionais, perdão, e os nossos erros cognitivos. O que isso quer dizer? Aquelas crenças, né, que a gente estava falando antes, pode nos induzir a comer. E aqui também eu falei, ó, a mentalidade de dieta é o que eu falei antes. A mentalidade de dieta é aquela que existem pensamentos certos e errados, que a gente não pode ou pode comer quantidade X, né, de comida, enfim, sem atentar a nosso ponto de saciedade. Inclusive, é comum a gente pensar assim, eu tenho que comer salada, eu tenho que comer um prato inteiro de salada, mas essa, né, já comeu uma quantidade X ali e acaba empurrando aquilo porque entende que é obrigado a comer aquela quantidade de salada. E sem pensar em como você vai também honrar a fome, né? Se tem que diminuir porções de outras alimentações, enfim, né? Aí é mais a parte da nutrição. Mas o que eu quero deixar para vocês aqui é que independente do alimento, essa métrica ela tem que ser levada, essa métrica interna, ela tem que ser levada em conta. Porque pode ser uma salada, por exemplo, mas se você estiver comendo sem fome, sem prestar atenção no que está acontecendo no seu corpo, isso vai te prejudicar também, porque é favorecer um padrão disfuncional, tá? E por fim, nós temos o tipo de fome do coração ou emocional, que é quando a gente busca a comida para suprir uma necessidade não atendida, necessidade emocional, né? Nós já falamos um pouquinho sobre isso, inclusive na primeira aula. E só para recapitular, então, rapidamente, é necessário a gente entender quais são as nossas necessidades emocionais e os nossos gatilhos. Bem, agora nós vamos ver, por fim, os pilares na prática, os pilares do mindfulness, né? Do comer com atenção plena. E a atenção plena, ela é uma das características do mindfulness, que é a gente estar conectado com o que está acontecendo naquele momento e nada mais. Então é a gente entender que os momentos simples, eles não são simples propriamente ditos. Eles são grandiosos e a gente é que deixa de percebê-los. Então, quando você está comendo, por exemplo, é um momento grandioso. A gente tem que desenvolver essa consciência e dar a importância devida, né, ao ato de comer. Então, depois eu vou deixar uma sugestão de atividade também para vocês fazerem isso na prática. E aqui, essas diretrizes que eu vou falar agora, elas vão ser bem importantes, tá? O primeiro passo, eu preciso desacelerar. Eu preciso entender que eu tenho que sair do modelo do piloto automático. A gente passa o tempo todo fazendo coisas de rotina, né? Até mesmo aquilo que eu falei, da gente se organizar, planejar. É importante sim fazer esse planejamento, mas eu não posso entrar no piloto automático pensando sempre
o que eu vou fazer amanhã, o que eu vou fazer depois de amanhã. Aliás, quando a gente planeja e organiza todas essas informações, eu possibilito que eu me concentre no que eu tenho que fazer naquele dia, naquele momento. Então, se eu vou comer, por exemplo, se eu vou parar para almoçar, eu preciso ter uns minutos, uns segundos que seja, para desacelerar, para conseguir me conectar com o que eu estou fazendo. E escolher as opções com atenção plena, né? Que era aquilo que a gente estava falando antes, daqueles princípios, utilizar aqueles princípios para poder entender como é que eu vou organizar o meu dia a dia. Então, por exemplo, se eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em comer frutas, por exemplo, eu vou deixar frutas mais à vista, mais à mostra, eu vou deixar a fruta picadinha na geladeira, eu vou deixar preparada para facilitar a minha escolha. Se eu sei que eu sou uma pessoa que eu tenho dificuldade em me motivar para fazer atividade física, e mesmo eu entendendo que isso é parte de um valor, eu tenho dificuldade, eu vou facilitar as coisas para mim, deixando a minha roupa preparadinha, me esperando só ir, né? Ou então, se puder, vestir a roupa até a hora de fazer essa atividade física, até o momento que você planejou, vista a roupa, fique pronto para isso. Facilita a sua vida, faça suas escolhas com atenção. E não é aquela atenção focada, assim, preocupada, disciplina, atenção plena envolve o princípio do não julgamento, né? Sem pensar assim, eu tenho que fazer atividade física. Você não vai pensar assim, que saco, se você não gosta, né? Não, não julgue. Você tem que fazer. A vida é como ela é, lembrem disso, né? Não como a gente gostaria que fosse. Então, você tem uma escolha diante disso. E você vai conseguir fazer essa escolha de forma consciente, assertiva, a partir do momento que você praticar essa aceitação e não julgar o momento. Facilite a sua vida, né? Então deixa a roupa preparadinha lá, deixa a frutinha picada e siga a sua vida, né? Um outro princípio é comer para ter saciedade. É nosso principal foco, né? Eu sei que sim, a gente come também para satisfazer as nossas necessidades, às vezes. Então, aquilo que eu falei do exemplo da torta na padaria, vamos supor assim, que se eu resolver comer a torta sem fome, eu nunca vou poder fazer isso. Não, às vezes eu vou, porque eu vou estar com vontade de comer, eu vou estar com muita vontade, isso é um valor meu e eu quero honrar esse valor comendo essa torta. Sério, só tudo bem. Mas eu vou ter que respeitar a minha saciedade, eu vou ter que entender que eu não tô com fome. E aí, será que então eu posso comer só um pouquinho? Mas aí também eu posso fazer outra escolha. Eu posso pensar assim: será que vale a pena realmente eu comer nesse momento que eu não tenho fome, né? Será que isso não vai me levar a ter um comportamento beliscador? Acabar beliscando várias coisinhas, né? E favorecendo que eu faça más escolhas. Então a gente tem que ter muita atenção à nossa saciedade. Então, aí a nossa saciedade não tá em sinais externos, tá nos parâmetros internos e na nossa atenção com o nosso corpo, com as nossas emoções. Comer sem culpa, mas com atenção. Então, o que significa isso? Eu comer aquilo que eu estou comendo, independente do que seja, né? Se for uma salada, eu vou comer aquela salada sem ficar com raiva da salada, sem ficar com raiva do processo inteiro, né, de emagrecimento. Vou comer aquela salada porque tá alinhada com aquilo que eu quero comer, com uma vida saudável que eu quero ter. Eu vou tornar formas, eu vou encontrar formas de deixar minha salada mais saborosa, mais atrativa, mais bonita visualmente. Então, todos aqueles aspectos da fome que a gente viu antes, a gente pode usar a nosso favor. Se você, por exemplo, tem pessoas que colocam frutas para deixar a salada mais docinha, porque gostam de sabor doce. Então, tem várias possibilidades que a gente pode pensar em usar isso a nosso favor. E se for comer, se você tiver uma mentalidade de dieta, por exemplo, que enxerga os alimentos como certos e errados, você precisa romper com isso, né? Começando a não comer com culpa, mas sim com atenção. Lembre que lá no início da primeira aula, quando eu falei sobre os processos de mudança, eu falei que a gente às vezes vai tomar algumas decisões diferentes, né?
e tá tudo bem. O que vai influenciar o meu resultado é o que eu vou fazer em maior quantidade. E se eu estiver tranquila com essa consciência, eu tiver entendido isso, eu vou saber quanto e quando comer. Não vai ser a principal coisa que eu vou comer, a torta de chocolate. Vai ser aquilo que vai me ajudar, né, a ter o resultado que eu quero. E aí, o último tópico que nós vamos falar agora é o tópico de praticar a atenção plena. Eu preciso praticar isso, né? Eu preciso entender esses conceitos todos e eu preciso praticar. Preciso fazer dia a dia, me dedicar nisso, entender que é um processo, ter paciência e fazer, né? Colocar em prática não é uma coisa que acontece do dia para noite. A gente também não desenvolveu essa falta de consciência do dia para noite. Pensem, um bebê de colo quando nasce, que está apenas amamentando, o bebê sabe quando tem fome, ele chora. E ele sabe também quando ele tem que parar de amamentar, porque ele já está saciado, já está satisfeito. Então ele para, simplesmente para. A gente já nasce com esse instinto de forma inata. A gente vai perdendo essa consciência ao longo do tempo, ao longo da mentalidade de dieta, ao longo da gente não conhecer as nossas emoções, não saber direito o que fazer com elas. Então a gente vai criando uma forma mais complexa de ver a vida. E aí a gente acha que, na verdade, a gente precisa fazer grandes coisas e, na verdade, a gente precisa fazer menos coisas, né? A gente precisa voltar lá e pensar assim que a gente já nasceu com essa capacidade. A gente só precisa desacelerar, ter paciência e até resgatar um pouquinho dessa naturalidade que os bebês têm de se alimentar, né? E eu vou deixar uma sugestão de prática aqui para vocês, como é que vocês vão praticar isso. Peguem a meditação da alimentação, tá? Aí vocês podem fazer com uma uva passa ou com chocolate, pode ser chocolate 70%, 50%, ou o chocolate que você gostar. Eu vou pedir que vocês peguem esse alimento, observem, né, se tiver numa embalagem, como é que é essa embalagem, abram a embalagem, observem todas as características desse alimento, mas assim, separa uns 10 minutos para fazer, tá? Essa atividade. Olha que textura esse alimento tem, quais são as curvas, qual é a forma. Sintam o aroma desse alimento. Que aroma ele tem? É bom? É ruim? Te traz uma memória na cabeça? Te traz algum sentimento? Culpa, talvez? Satisfação? Te lembra algo prazeroso que você viveu? Te dá vontade de comer ou não, né? Que aroma esse alimento tem? Que aspecto visual ele tem? É atrativo? Não é? O que você deduz através dessa forma que ele tem, forma física do alimento? O que isso te traz de memórias? E aí você coloca esse alimento na boca e, se possível, feche os olhos e pense assim: qual é o sabor desse alimento? Não mastigue o alimento ainda, apenas sinta o sabor dele. Faça com que ele se movimente na sua boca e sinta todas as texturas dele. Você vai perceber que diferentes regiões da nossa boca evocam diferentes sabores. Qual é o sabor que esse alimento tem nas mais diferentes lugares da sua boca? E se durante esse exercício o seu pensamento for inundado por vários outros pensamentos, por um julgamento, não julgue se esse momento é ruim ou bom. Se talvez você fique ansioso, se concentre nessa tarefa, se concentre no alimento que está na sua boca e pense qual é o sabor que ele tem. O que isso te lembra? Isso resgata alguma memória? Isso te dá que sentimento? Culpa, felicidade, prazer, tristeza? O que isso te faz pensar, né? O que você gostaria de fazer com esse alimento? Comer ou não comer? Então, mastigue e ao comer esse alimento,
Pense em como você está se sentindo. É natural que a gente faça isso e se sinta mais leve, mas talvez você fique culpado, talvez você fique irritado, porque você não está acostumado a fazer isso. Não está acostumado a se conectar com o seu corpo e com as suas emoções. Mas pratique. Tudo bem, a gente não precisa comer sempre assim, não precisa ser assim em todas as refeições. Mas sempre que você tiver a oportunidade, de preferência, deixe um tempo na sua agenda para fazer essa experiência, até que isso se torne automático, até que quando vai chegar o tempo, o horário do seu almoço, por exemplo, você já começa a desacelerar, você já começa a prestar atenção no que você está fazendo, em como é aquele alimento, na quantidade de comida que você colocou no prato. Você vai comer devagar e vai se dar conta de que aquele alimento ele tem uma quantidade específica que vai te trazer saciedade e você pode parar de comer nesse momento. Então, você vai entender que não precisa ficar mexendo no celular enquanto a gente está comendo, não precisa ficar vendo TV, porque isso vai te tirar a sua concentração, isso vai tirar a sua atenção no que você está fazendo, né? E aí você não vai mais precisar fazer essa meditação inteira, né? Mas é uma forma muito legal de praticar todos esses princípios que a gente falou. Bem, eu acho que falei sobre tudo que eu tinha programado pra gente conversar. Espero que vocês tenham gostado, que tenha sido útil, tenha ajudado de alguma forma no processo de vocês. E fico muito feliz, inclusive, de poder participar, né, do jeito que eu estou fazendo, levando conhecimento e informação. E, enfim, desejo tudo de bom para vocês. Muito obrigada.